Olá, 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 minha querida amiga, meu querido amigo. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais essa Aroma Class inédita e exclusiva para você. É um prazer imenso estar aqui essa noite. Eu sou o André Ferraz e a minha missão é ajudar você através dos óleos essenciais para que você tenha mais saúde e qualidade de vida de forma 100% natural. Na nossa Aroma Class de hoje, eu vou falar sobre aromaterapia para crianças. Eu sou pai de 3 crianças, então sei bem como usar óleos essenciais nelas e vou trazer para vocês algumas respostas cruciais que vão te dar muito mais coragem e conhecimento na hora de aplicar os óleos essenciais nas crianças, tá bom? Infelizmente não vou conseguir dar receituários específicos, até porque isso seria irresponsável da minha parte. As crianças merecem uma atenção especial e um entendimento maior do contexto que ela está vivendo para que a gente escolha os melhores óleos essenciais. Então aqui a minha intenção é te passar toda a segurança, todo o conhecimento para que você tenha coragem e não faça nada que possa prejudicar a criança que você está tratando, tá bom? Sei que você tem muitas dúvidas, então eu vou dividir aqui em perguntas e respostas. E a minha equipe está aqui o tempo inteiro respondendo você no chat. Então pode deixar seu comentário. Se tiver tudo certo com áudio e vídeo, por favor, já deixa aqui para mim também. A minha equipe fica todas as Aroma Classes junto com a gente. Combinado? E é o seguinte, do dia 11 a 22 de março vai acontecer a Semana da Aromaterapia, o maior evento online e gratuito de aromaterapia do mundo, em que você vai ter a oportunidade de aprender mais sobre o potencial dos óleos essenciais para tratamentos da pele e das emoções mais especificamente. Então anota aí na sua agenda, não perca de jeito nenhum e convide também outras pessoas para assistir junto com você, porque assim vocês trocam informações, conversam e acabam criando um grupo de aromaterapia local em que vocês se apoiam. Perfeito? Então, por favor, vai deixando aí para mim de onde você está me vendo e me ouvindo. Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, se você tem curiosidade. Eu e a Viver de Aromas estamos aqui nesse momento. Estou aqui no escritório da Viver de Aromas e temos praticamente 20 pessoas trabalhando aqui com a gente. E a minha equipe sempre fica online aí durante as Aroma Class. Perfeito? Então, vamos lá. Vou pegar um pouco de água. Pega papel e caneta aí para a gente começar, que o conteúdo vai ser bem denso e eu espero que você já esteja atualizada tendo lido o guia completo da aromaterapia. Se você ainda não leu, o link para baixar está aqui na descrição dessa Aroma Class. Maravilha! Então, vamos lá. Antes de mais nada, tá? Agradeço você pela atenção, pela sua disponibilidade em assistir às Aroma Classes. Vou pedir para você deixar o seu curtir aqui embaixo de uma vez se você já gosta desse tema e também compartilhar aí no WhatsApp, no Telegram, nos grupos que você participa para que mais pessoas possam vir absorver esse conteúdo. E por favor, vai deixando seu comentário aí ao longo da transmissão que a minha equipe está disponível ajudando você. Combinado? Perfeito! Muito bom. Então vamos lá, vamos começar. Bom, antes de mais nada, tá? A gente precisa entender a diferença do uso de óleos essenciais em bebês e crianças. Existe uma grande diferença porque os bebês ainda estão em desenvolvimento e as crianças já, apesar de não serem mini adultos, tá? Elas já têm um desenvolvimento um pouco maior e, portanto, a gente consegue utilizar dosagens um pouco maiores nela. De forma geral, o uso de óleos essenciais em bebês fica vedado até 3 meses, tá? Então, bebês de 0 a 3 meses não é indicado o uso de óleos essenciais, por vários motivos. Por questões metabólicas, tá? O bebê ainda está se adaptando, então só o leite materno para ele metabolizar está ótimo. E no caso do cheiro em si, a criança nessa idade, mesmo nos primeiros anos, ela se orienta muito através dos cheiros, correto?
Então, o cheiro da mãe, o cheiro da casa, tudo isso é muito importante. O cheiro do pai, o cheiro dos irmãos. Tudo isso é muito importante para que ele tenha um desenvolvimento saudável, tá? Então, bebês até 3 meses, a gente não usa óleos essenciais, a não ser no ambiente de forma bem leve, tá? Mas não exatamente para eles. E em bebês de 3 a 12 meses, o uso deve ser bem cauteloso, tá? Então, vou falar sobre dosagens aqui, mas de uma forma geral você precisa tomar cuidado com isso. E de 1 a 7 anos ou 1 até 10 anos, o uso pode ser mais constante em dosagens um pouco maiores. Eu vou trazer aqui uma perspectiva da Danielle Fest, que publicou um livro no Brasil chamado Cuidando dos Filhos com Óleos Essenciais, tá? Esse livro, ele segue a abordagem francesa, então é um livro que traz dosagens que quebram paradigmas aqui no Brasil. A gente está acostumado, até mesmo em adultos, a ter mais diluição do que os franceses, mas isso mostra o quão distante da dose tóxica nós realmente estamos. Aqui no Brasil, a gente utiliza uma dosagem bem menor do que lá na França. Eu vou explicar aqui melhor sobre isso, tá? Perfeito. Então, eu trouxe aqui 8 perguntas. A primeira, quais são os 10 principais óleos essenciais que você não deve usar de jeito nenhum? Tá? Eu vou também dar uma orientação mais geral para que você saiba quais os outros que você não deve usar, mas vou trazer 10. Dosagens, as vantagens, precauções, se você pode usar vários óleos essenciais ao mesmo tempo, o que fazer em caso de acidentes e óleos essenciais e óleos vegetais recomendados para crianças. Então, de uma forma geral, se você domina a química magistral dos óleos essenciais ricos na família química das cetonas não devem ser utilizados, tá? A não ser o alecrim, cineol, tem um pouco de cânfora com orientação mais precisa, mais pontual, apesar de que dá para substituir em muitos casos, tá? Então, de uma forma geral, quando você olha a cromatografia e tem uma substância que termina em ona, em grande quantidade, o que você quer dizer com grande quantidade, André? Grande quantidade, para a gente na aromaterapia, acima de 15% é grande quantidade e acima de 5 a 10%, tá? Aí, a partir de 5%, a gente já começa a ficar mais de olho naquele óleo essencial. Então, de 5 a 10% de cetonas já apresenta um risco, mais de 15%, então, não usar de jeito nenhum. Que é o caso desses óleos essenciais aqui, né? A maior parte deles é rica em cetonas, então, muitas vezes, nos próprios livros, tá? Os autores não explicam, de fato, por que daquela contraindicação. Muitas vezes só se coloca aqui aquele óleo essencial é contraindicado, mas eu estou aqui te explicando por quê. Além das cetonas, os fenóis também costumam ser evitados, tá? Porque o que o fenol tem de mais poderoso pode ser substituído por óleos essenciais que têm álcoois, tá? Eu já estou entrando aqui em química magistral, mas imagino que você tenha lido o guia completo da aromaterapia para ter uma noção sobre isso, beleza? É muito importante porque isso é a ciência da aromaterapia. Se eu simplesmente colocar aqui os óleos essenciais que não podem ser utilizados sem te explicar o porquê, sem te empoderar com a força do raciocínio, esquece, esse não é o professor André Ferraz, não é mesmo, tá? Eu gosto de trazer os porquês, porque assim eu te empodero, assim eu não te limito a só o que eu falei. Você vai conseguir ir na cromatografia e vai analisar se tem cetonas em grande quantidade, você não vai usar em crianças, perfeito? E quais seriam, então, os 10 óleos essenciais que teriam grande quantidade de cetona e são comercialmente mais disponíveis aqui no Brasil, tá? O absinto, arruda, boldo, cânfora. A cânfora, ela é uma substância química, como também é um óleo essencial, tá? Então, a gente também tem o óleo essencial de cânfora, que é rico em canfenona. A cânfora, ela é quimicamente uma cetona. Então, quando a gente fala alecrim quimiotipo cânfora, ele tem 20% de cânfora, 25% de cânfora, eu não posso usar em crianças, então? Não, não pode, tá? Porque a cânfora,
o nome científico dela, o nome da substância é canfenona. Então, termina com ona, é uma cetona, não pode ser usado em crianças. Absinto, arruda, boldo, cânfora. Aí a gente tem um conjunto de 3 óleos, tá? Que tem a mesma substância química, então não deve ser utilizada, que é o anetol, que a gente tem o óleo essencial de erva doce, o óleo essencial de funcho doce e o óleo essencial de anis estrelado. A gente vai ter ainda o óleo essencial de noz moscada, não por causa de cetonas, mas por causa da meristicina, que é psicoativa. A gente vai ter aí os oréganos, tá? Com exceção da manjerona, que o nome científico é Origano majorana ou manjerona, e ela sim pode ser utilizada porque ela não é rica em fenóis, como, por exemplo, o orégano comum. A sálvia esclareia e a sálvia dalmaciana, especialmente pelo efeito hormonal. O tagetes, que é o cravo de defunto, e a tuia maçã, que também é rica em cetonas. Tá? Então, esses 10 óleos essenciais você não deve usar de jeito nenhum, nem mesmo no ambiente. Perfeito? E quais os óleos essenciais que eu poderia utilizar? Eu vou passar essa para frente, já que eu estou falando de óleos essenciais. Então, eu vou falar dos óleos essenciais que você pode usar tranquilamente em crianças, dentro das dosagens e dos parâmetros que eu vou passar para você. Tá? Então, eu trouxe 12 óleos. Eu vou deixar aqui na descrição também. Vou pedir minha equipe para deixar aqui. Alecrim quimiotipo cineol, camomila romana, cravo da Índia com bastante cautela, tá? O cravo ele tem um potencial dermocáustico, então na pele ele tem que ser bem diluído, mas ele tem um potencial muito bom anti-infeccioso. O eucalipto radiata, tá? O eucalipto radiata ele tem uma concentração um pouco menor de cineol, teoricamente, tá? Pode ser que algumas variedades se equiparem com o eucalipto globulus, que é uma espécie mais comum de eucalipto na aromaterapia. Então, a gente tem o eucalipto radiata e o eucalipto globulus. Ambos são ricos em 1,8 cineol, que é o famoso eucaliptol. Porém, o eucalipto radiata tem uma concentração menor em geral e, por isso, na pediatria, ele é mais indicado, tá? O hortelã e o eucalipto, o hortelã-pimenta e o eucalipto não são recomendados para crianças abaixo de 12 meses, tá? Alguns autores são até mais cautelosos e colocam até crianças até 24 meses. Mas 12 meses é tranquilo, tá? A partir de 1 ano você pode usar o eucalipto globulus e o hortelã-pimenta, principalmente via inalação. O gengibre, o próprio hortelã-pimenta, que eu acabei de falar, lavanda fina, limão siciliano, mandarina, manjerona verdadeira, extremamente calmante, tá? Pinheiro silvestre e o tea tree. Com esses 12 óleos essenciais, você consegue agir em muitas, praticamente todas as questões que afetam as crianças. Seja questões de infecção, seja questão de inflamação, ou uma alergia na pele, ou um piolho, tá? O eucalipto, por exemplo, ele a 3% é extremamente eficaz para piolhos e lêndias. Então, olha que legal. Você pode ajudar até mesmo adicionando num shampoo neutro na sua criança, tá? O importante é você saber quais os óleos e quais as dosagens, qual o limite de dosagens, que eu já vou falar em breve. Aguenta aí. E falando já dos óleos que se pode utilizar, então eu falei 12 óleos essenciais, vou pedir para minha equipe deixar aqui na descrição, para que vocês não tenham que ficar voltando o vídeo para anotar. E os óleos vegetais recomendados para crianças, separei 8 aqui, que são muito bons para crianças. Amêndoas doces, argan, avelã, oliva, sim, o nosso famoso azeite de oliva, azeite extra virgem que a gente muitas vezes come todos os dias, é fantástico para a pele, tá? E tem um custo muito bom. Semente de abóbora, coco, linhaça e rosa mosqueta. Esses 8 óleos vegetais não têm contraindicação para crianças, tá? Podem até mesmo ser usados puros para hidratação e são as bases ideais para que os óleos essenciais mencionados anteriormente possam ser devidamente diluídos, tá? Então, André, você me falou os 10 óleos essenciais que eu não devo usar de jeito nenhum, me falou 12 que eu posso usar tranquilamente e me deu 8 bases carreadoras de excelente qualidade para que eu dilua o óleo essencial e aplique na minha criança. Mas quais são as dosagens recomendadas
para bebês e crianças nas vias de administração mais seguras. Como eu disse, os aromaterapeutas franceses eles têm a mão mais pesada nas dosagens. Não é incomum achar formulações de aromaterapeutas franceses que chegam até 30%, 50% de concentração para crianças, tá? É bastante comum diluições de 10% para crianças. E aqui no Brasil, se você já estuda aromaterapia, em geral, 10% é um dos limites que colocamos para adultos. Então, mostrando que o paradigma da dosagem ele está muito abaixo ainda do limite real que a gente pode alcançar. Se há décadas e até praticamente um século que os aromaterapeutas franceses utilizam essas dosagens sem contraindicações, sem efeitos colaterais graves, então é uma indicação de que a gente está seguindo no caminho certo aqui no Brasil, com óleos essenciais de qualidade. E com óleos essenciais de qualidade a gente consegue ir além do medo, vamos dizer assim, porque a gente sabe o que vai funcionar e em qual concentração. Então, de uma forma geral, tá? Para uso tópico, você vai utilizar para bebês de 3 a 12 meses uma concentração de 0,5% a 2% no máximo. Se eu estou falando grego para você, então você tem que baixar o guia completo da aromaterapia aqui na descrição, tá? Porque lá tem a tabela de dosagens para você entender essa linguagem de porcentagem e se situar, tá? Se você ainda não está ligada, aguenta o final da live, você baixa o e-book e aí você vai concatenar as informações. 3 a 12 meses, 0,5% a 2%. De 1 a 3 anos, 5% de concentração máxima, tá? O que já é ousado, mas é seguro, especialmente para os óleos que eu separei para vocês. E para crianças de 3 a 12 anos, usar uma concentração de 10% no máximo. Para algumas condições, os aromaterapeutas franceses vão colocar até 30%, mas comece com 10%, se não der resultado nenhum e você tiver a segurança, você pode aumentar sabendo disso que eu falei, tá bom? No caso de ingestão, para bebês de 3 a 12 meses, não é feita, tá? Para crianças de 1 a 3 anos, 1 gota no máximo, e para crianças de 3 a 12 anos, 2 gotas no máximo. E não por um período muito longo, tá? E isso especialmente se você já tem alguma experiência com algum curso da Viver de Aromas, especialmente o Pele de Pétalas ou o Master, em que eu aprofundo mais nisso para você ter mais segurança, tá? Então saiba da responsabilidade. Não é porque é natural que não possa ter efeitos e eu estou aqui ministrando uma aula no YouTube gratuita, então vamos ter um bom senso de usar essas informações. Não vou privar você das informações, mas eu peço uma responsabilidade da sua parte na hora de utilizar essas informações. Se você está começando na aromaterapia, vá no uso tópico, na pele e na inalação, tá? Se você não tem experiência com ingestão, faça um curso antes e depois você começa a usar para ter segurança, ok? No caso da inalação, tá? Você pode fazer uma concentração, aí um borrifador, por exemplo, de 50%, não tem problema, porque você vai borrifar no ambiente e o óleo ele vai acabar indo embora, janela aberta, ele vai perder a potência olfativa. Então, nos borrifadores não tem problema. Você pode borrifar várias vezes no dia, o quarto da criança, por exemplo, ou a própria criança, se ela tiver com algum problema de imunidade, como repelente também, tá? E no caso de difusores ultrassônicos para você colocar no quarto, dependendo do tamanho do quarto, 5 a 10 gotas são suficientes, tá? Então você deixa durante a noite, a criança vai respirar e é muito útil para infecções respiratórias. A massagem com uso tópico também é muito eficaz. Você massagear o tórax, você massagear as costas, tá? Tudo isso ajuda muito os pés, os pulsos. Então são várias formas de uso, especialmente na massagem. Criança adora massagem. Então, se a criança está muito agitada, se a criança está com alguma infecção, se a criança está com algum problema respiratório, você pode aplicar massagem com os óleos essenciais diariamente nela, que vai ajudar muito. A pele tem uma capacidade de absorção muito grande dos óleos essenciais.
e é um dos assuntos que a gente aborda com mais profundidade na Semana da Aromaterapia, que vai acontecer do dia 11 a 22 de março. É isso aí. Perfeito. Então, vou colocar essas concentrações aí na descrição também, para vocês. Perfeito? E muita gente pergunta, tá, André, mas quais são as vantagens de usar óleo essencial em crianças e bebês? As crianças e bebês, elas têm um olfato muito apurado, mais apurado do que os adultos, em muitos casos, tá? E a influência que os aromas têm na vida delas é muito positiva. Além disso, os óleos essenciais são seguros nas dosagens corretas, porém oferecem uma atuação tão boa quanto a maior parte dos alopáticos. Então, hoje em dia, a gente acaba desesperando muito com as crianças, mas é normal, faz parte do desenvolvimento do sistema imunológico, que a criança gripe, que a criança tenha alguma diarreia um dia, que ela tenha alguma dor de estômago. Faz parte do desenvolvimento dela e a gente não precisa necessariamente correr para tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, porque a gente pode tentar controlar em casa. É claro que existe um limite, tá? Especialmente de acordo com o seu conhecimento na aromaterapia. Então, bom senso vale para tudo, né, gente? E, por último, tá? Em relação a essas vantagens, que também é uma vantagem para adultos, é que o óleo essencial ele acaba fortalecendo o sistema imunológico com o tempo. E isso, para uma criança que tem infecção várias vezes por ano, ou tem uma alergia que não sara, está tomando cortisona, esse tipo de coisa. Então, o óleo essencial, ao longo dos anos, ao longo dos meses, ele vai prevenindo o aparecimento de novas doenças. Vai fortalecendo o terreno, tá? Então, isso é muito legal também. Tudo certo? Então, pessoal, podemos continuar? Precauções. Dosagem, primeira precaução, tá? A qualidade do óleo essencial. Qualidade, gente. Isso não pode ter dúvida, especialmente para crianças. A via de administração. Então, se você está fazendo ingestão em uma criança, fazendo uso oral, bom, existe um risco intrínseco. Se a criança já tem uma alergia de pele e você vai usar um óleo essencial que você não domina muito, você acaba colocando um cravo, então pode ter um risco associado com isso. Então, precaução, via de administração, domine a via de administração. Não substitua um óleo por outro, a não ser que você domine a química magistral dos óleos essenciais, como eu ensino no Pele de Pétalas e no Master, tá? E nunca, inclusive recebi um comentário esses dias aqui no YouTube de uma mãe desesperada porque tinha pingado óleo de camomila 3 gotas no ouvido da criança. E nunca, gente, nunca pingue o óleo essencial, nunca coloque ele puro em contato com as narinas, tá? Nem com os olhos e nem com os ouvidos. Não coloque o óleo essencial puro, a não ser que você tenha muita experiência, muita experiência. Aí você vai saber qual óleo você pode utilizar, tá? Então, importante isso. Nunca coloque o óleo essencial puro em contato com as narinas, ouvidos e olhos do seu filho. Perfeito? Cuidado com isso. E caso aconteça, o que você deve fazer? No caso do uso tópico, se você passou um óleo essencial dermocáustico ou deu algum tipo de alergia, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um ventilador, colocar na frente da pessoa, de onde o óleo está pingado, tá? Onde o óleo encostou. Vai embeber um pano ou um papel toalha em óleo vegetal com abundância e vai remover o óleo essencial sem espalhar, tá? Você vai remover, pode até mesmo pingar passar o óleo vegetal no local e depois você vem retirando. Quanto mais óleo vegetal você for colocando e tirando, mais o óleo vai sendo diluído e, portanto, ele vai diminuindo o efeito dele ali na pele, tá? Efeitos adversos com o uso inalatório. Levar a criança para um local arejado e tirar a fonte do óleo essencial. Então, vamos dizer que você colocou um óleo essencial no quarto antes da criança chegar, para que ela já chegasse naquela atmosfera. Chegou, começou a se sentir mal, começou a se sentir nauseada com o cheiro.
leva para a varanda, leva para a janela, leva para o quintal e tira o óleo essencial do quarto. Abre as janelas, liga um ventilador para ventilar, para que a criança não sinta o mesmo, tá? E no caso de efeitos adversos com o uso oral, você vai procurar o centro de toxicologia mais próximo. Na internet existem vários números, você vai procurar aí na sua região, tá? E vai entrar em contato com o seu médico ou vai ir para o hospital para que faça uma limpeza. Enfim, não é bom induzir o vômito, tá? Nem é bom tomar muito líquido. Então, o mais apropriado é ir direto para um médico ou para um centro de toxicologia mais próximo. E por último, mas não menos importante, é que sim, você pode usar sinergias de óleos essenciais para crianças, tá? Não tem problema nenhum você utilizar sinergias desde que você respeite as concentrações mencionadas acima. Dessa forma, você tem um espectro de segurança, consegue ajudar muito o seu filho e assim ter uma vida mais tranquila com menos medicamentos. Os óleos essenciais para crianças, especialmente o que eu vivo, tá? Para questões respiratórias, eles são fantásticos. Para questões de pele, porque criança, você sabe, vira e mexe, tá se cortando, ou um mosquito, um pernilongo, às vezes ela nem sabe de onde que veio aquele machucado, tem um roxo. Então, para questões de pele, pele muito seca, pele rachada, lábios secos e rachados, tudo isso que as crianças passam podem ser ajudados com óleos essenciais. Alergias em geral, infecções, então herpes, o molusco contagioso agora no verão é mais comum e todas as outras alergias de pele que não necessariamente sejam infecciosas, tá? Mas podem ser simplesmente inflamatórias. Então, os óleos essenciais com os óleos vegetais corretos, eles são fantásticos, tá? E as crianças, elas em geral gostam muito, adoram o cheiro dos óleos essenciais. Elas gostam muito. Então, não é incomum você começar a utilizar óleos essenciais na sua criança e, de repente, você nem está atenta a alguma coisa que está acontecendo com ela, mas ela mesma te traz: mamãe, papai, passa um olhinho aqui que eu machuquei, ou cadê aquele olhinho, aquele cheiro gostoso? E elas gostam também de rolon, tá? Você pode preparar um rolonzinho com óleo vegetal para ela passar, levar para a escola. Os próprios colares difusores também. Hoje em dia, crianças sendo diagnosticadas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e ansiedade, tá? Então, os colares difusores com óleo essencial de mandarina, com óleo essencial de limão, óleo essencial de lavanda, são fantásticos e podem ser utilizados para amenizar esses sintomas. Além do que, vira uma coisa cool na escola, né? Ela chega ali com um colarzinho que tem cheiro e mostra para os amigos. Então, vira uma diversão também e isso acaba incentivando o uso, gerando um reforço positivo para que a criança faça o tratamento com disciplina. Já vi casos incríveis, tá, de crianças que deixaram de tomar Ritalina, inclusive utilizando o alecrim quimiotipo cineol, também utilizando o vetiver. Existem alguns estudos, inclusive, indicando nessa direção. Então, vamos cuidar das nossas crianças com menos remédios, com mais óleos essenciais, com mais carinho e basta que a gente estude a ciência dos óleos essenciais e, para isso, eu estou aqui juntamente com a Viver de Aromas. Então, não se esqueça, dos dias 11 a 22 de março vai acontecer a Semana da Aromaterapia. Um grande abraço perfumado e até a próxima Aroma Class.